E aí, galera do terceiro ano do Sânico Teles, prazer novamente. PET 5, semana 4, primeira semana de novembro. E no mês de novembro nós damos, abordagem, damos destaque para a campanha chamada Novembro Azul, onde se faz uma campanha de conscientização para que você possa conhecer melhor sobre o câncer de próstata, que é uma das 5 doenças que mais matam homens no Brasil e no mundo. Assim como em outubro, nós tivemos o Outubro Rosa, e eu gravei todas as teleaulas de camisa cor-de-rosa, o mesmo nós vamos fazer agora em novembro. Todas as nossas teleaulas serão gravadas com camisa azul, para você estar sempre lembrando que nós precisamos conhecer, nos informarmos para fazer a prevenção. Prevenir não quer dizer impedir, não quer dizer que eu não possa desenvolver a doença. Mas se eu conheço a doença, sei como fazer para eu diagnosticá-la da maneira mais rápida possível, caso eu venha a tê-la, as chances de eu me curar dela se tornam imensas. São para lá de 80%. Então, é preciso tirar todos, se despir de todos os preconceitos, de todas as besteiras que os homens brasileiros têm na cabeça, de ir no médico fazer os exames específicos, porque é muito melhor, não tem nada demais, né? O fato de você fazer um exame de toque lá não quer dizer que você é mais homem ou menos homem, pelo contrário, está mostrando que você é uma pessoa que se gosta, uma pessoa que se ama, e por se amar se cuida, porque quem se gosta se cuida, quem não se gosta ou finge que se gosta, ou deixa-se dominar por pensamentos, preconceitos, na verdade só tem a perder. Então, meus queridos, Novembro Azul, começando essa semana, primeira semana de novembro, pegar firme, conhecer, se informar, e esse conhecimento, essa informação, ela não deve ficar só restrita a nós, né? Quem tem aí pais, avós, tios, irmãos, né? Chamar a atenção deles para relação a isso. Mostrar, olha, vocês têm que se cuidar, tem que fazer exame, nunca sabe, às vezes algum desconforto, alguma coisa que uma pessoa mais, algum parente, algum amigo está sentindo, pode ser sinal da doença. Então, quanto mais rápido cuidar, maior a chance de se livrar, de vencer o inimigo, certo? Tema da aula desta semana, terceirão: os conflitos no mundo contemporâneo. Então, nós sabemos que, infelizmente, o ser humano, ele sempre foi movido por conflitos militares, econômicos, emocionais, conflitos de todo tipo. Mas os mais marcantes, os que mais trouxeram prejuízos, os que trouxeram mais perdas, os mais doloridos, mais dolorido, né, melhor dizendo, é a parte militar, né? São os conflitos militares. Esses são os mais doloridos, com certeza. Porque já na pré-história, o homem brigava entre si por uma série de motivos. Inclusive, uma das primeiras causas de guerras entre grupos humanos foram as mulheres, né? Tinha grupo humano que tinha mais mulher que o outro e talvez mais bonita, mais charmosa, e embora eu não consiga visualizar, né, a beleza, o charme na época pré-histórica, nem do homem nem da mulher, porque as condições de vida eram tão precárias, tudo era tão primitivo, né, a começar pela higiene, e a beleza, de certa forma, ela está muito ligada à questão da higiene também, né, ela passa muito pela questão
da higiene. Então, é difícil imaginar, né, uma pessoa lá da época das cavernas com um padrão de beleza, mas para quem vivia na época, com certeza os tinha. Então, tinha grupos que tinham mais mulheres e acabavam tendo essas mulheres sequestradas, raptadas, e aí virava uma questão de honra para os homens que tiveram aquelas mulheres raptadas, recuperá-las novamente, e virava um conflito ali armado, né? De galhos, de ossos, enfim. Mas depois a humanidade foi evoluindo, mas as guerras, os conflitos continuaram. Só que cada vez mais sofisticados, mais elaborados, mais táticos e mais mortais, certo? Isso que é o preocupante, né? Porque as armas foram evoluindo, foram criando cada vez exércitos mais preparados e a tecnologia passou muito a ser usada em nome da guerra. E no mundo de hoje, quando ele chama de conflitos do mundo contemporâneo, ele está se relacionando aos conflitos que aconteceram no planeta Terra depois que terminou a Guerra Fria. Para quem não se lembra, a Guerra Fria foi um conflito que não aconteceu assim verdadeiramente como se poderia ter acontecido entre os Estados Unidos e a União Soviética, que hoje é nada mais nada menos do que a Rússia. Tem esse nome, Guerra Fria, porque os dois países, né, Estados Unidos e União Soviética, eles nunca se enfrentaram, nunca um brigou com o outro assim militarmente, diretamente. Pelo contrário, né, eles foram até aliados durante a Segunda Guerra Mundial, porque eles tinham um inimigo em comum, que era o nazismo alemão. Mas depois da Segunda Guerra Mundial, os dois países mostraram-se detentores da tecnologia da fabricação da bomba atômica. Isso fez que eles começassem, então, a influenciar o mundo. Os Estados Unidos, com o seu tradicional capitalismo, com a sua democracia, com a sua liberdade de ir e vir, com todos os seus direitos. E a União Soviética com as suas ideias comunistas, socialistas, onde ninguém é dono de nada, tudo pertence ao governo, não há democracia, ou seja, não há liberdade de expressão. Infelizmente, foi um grave erro do comunismo soviético, né? Essa ditadura pôs a perder as ideias do Karl Marx, porque não era bem por ali as ideias do Marx, né? Ele não defendia uma ditadura, ele defendia uma outra forma, né, de governo de trabalhadores, né, um governo do proletariado. Ele chega a usar o termo, né, ditadura do proletariado, mas não ditadura no sentido da falta de liberdade, de você poder falar o que você pensa e acha. Ela foi muito mal interpretada pelos russos, pelos revolucionários russos em 1917. Então a Guerra Fria virou uma briga entre americanos e soviéticos que queriam impor as suas ideias ao mundo, atrair cada vez, né, um grupo cada vez maior de países, cada um para o seu lado. Mas no mundo, a Guerra Fria acabou. Durante a Guerra Fria tivemos guerras no mundo, guerras militares, não diretamente entre os Estados Unidos e a União Soviética, até porque se tivesse ocorrido, hoje nós não estaríamos aqui, né? Eles tinham a bomba atômica e outras bombas e mísseis e tudo mais que poderiam destruir o planeta Terra. Mas tinham guerras entre outros países que internamente brigavam, né? Por querer ser capitalista, outro grupo político queria ser socialista. É o caso da Guerra da Coreia, é o caso da Guerra do Vietnã e por aí vai. É o caso da Revolução Cubana, em 59. Hoje em dia, depois que a Guerra Fria acabou, lá no finalzinho dos anos 80, começo da década de 1990, quando a União Soviética já não tinha mais condições econômicas de sustentar e acabou se abrindo ao capitalismo, né? Acabou se abrindo em nome do dinheiro, e aí não havia mais por que brigar, porque a briga era basicamente, essencialmente, pela questão ideológica. Eu sou capitalista, eu sou socialista, eu sou Flamengo, eu sou Fluminense, né? Eu sou corintiano, eu sou palmeirense. Mas a partir do momento que a União Soviética também se torna capitalista,
e os americanos também eram capitalistas, então a guerra perdeu sentido e acabou. Mas o mundo continuou em conflito. O mundo continuou tendo as suas rivalidades. Então, na página 101, ele traz aqui alguns motivos que levaram a surgirem no mundo, em locais bem específicos, né? Uma série de conflitos militares, uma série de guerras, principalmente guerras internas, né? O que nós chamamos de guerras civis. Então, guerra brigava por questão de etnia, dentro de um mesmo país, nós tínhamos grupos étnicos diferentes que não se gostavam e começaram a brigar entre si pelo controle do país. Isso acontece até hoje no Haiti, acontece até hoje em vários países da África, como a Somália. Brigas por questões culturais, certo? Um grupo querer impor a sua cultura sobre o outro. Brigas por questões religiosas, né? Aquele fundamentalismo religioso, que a minha religião que é a verdadeira, a sua não é, a sua é mentirosa, e um grupo não aceitar conviver com o outro dentro do mesmo país, porque religiosamente são diferentes. Então, uma série de motivos que vão gerar conflitos e guerras que vão matar milhares e milhares de pessoas. Nós temos a famosa guerra da Sérvia, né, nos anos 90, que foi uma das mais cruéis na região dos Balcãs, lá no Oriente. Então, muito em função dessa questão, né, religiosa, étnica, ali envolvia, né, questão religiosa, questão étnica, pelo poder. Na página 102, nós temos uma imagem que mostra um muro escrito Gaza, né? Um dos conflitos mais marcantes do mundo contemporâneo é a famosa guerra entre Israel, a eterna disputa entre Israel e palestinos, né? Os israelenses, que são os judeus, e os palestinos, que são de origem árabe, que disputam a posse de uma mesma região. Embora esse conflito seja bem antigo, começou lá no século XIX, mas ele vai ganhar uma grande proporção durante a Guerra Fria, e mesmo depois da Guerra Fria nós tivemos, né, momentos de alta tensão naquela região de Israel-Palestina, onde Jesus viveu. Ainda na página 102 começa então um texto intitulado Conflitos no Mundo Contemporâneo, onde ele vai falar dos principais conflitos que marcaram o mundo nos últimos 100 anos, melhor, nos últimos 50 anos, não vou exagerar, né? Nos últimos 50 anos, e ele continua falando desses conflitos na página 103. E logo em seguida, nós temos 4 perguntinhas relacionadas ao texto. A primeira perguntinha diz o seguinte: de acordo com o texto, quais são as causas dos conflitos contemporâneos? Então, o motivo que levaram tantas guerras localizadas no mundo atual, vocês vão achar isso a resposta no primeiro parágrafo. Atividade 2, pergunta 2. O que buscavam os imigrantes internacionais? Nós sabemos que nós temos, nos últimos 20 anos, nos últimos 20, 15 anos, um grande fluxo migratório, né, no mundo, porque as pessoas começam a fugir do lugar onde vivem porque está em guerra e vão buscar refúgio em outros lugares. Isso sempre existiu na história da humanidade. Né? O próprio homem só ocupou a face da terra porque ele estava em constante busca de alimento e de um lugar mais aprazível para ele viver. E ele pergunta então, o que buscam os imigrantes internacionais? Né? O que um sírio vem fazer no Brasil? Está fugindo da guerra lá na Síria, está fugindo dos conflitos militares provocados por uma disputa política interna. Questão 3, atividade 3, pergunta 3. Quais são as principais causas dos conflitos no Oriente Médio de acordo com o texto? Então, lá no Oriente Médio, que chama atenção, basicamente,
é o conflito Israel-Palestina e o conflito na Síria, mas em especial o conflito Israel-Palestina. O que provoca esses conflitos? Quais são as causas mais importantes? Quando ele diz causas, ele quer o motivo, a razão, o porquê. Quando está no plural, pelo menos dois, né? E a última perguntinha, no contexto atual, ou seja, no mundo que vivemos no momento, os muros são erguidos devido a quais fatores? Por exemplo, quando Donald Trump ficou lá querendo levantar um muro para separar os Estados Unidos do México, qual era o objetivo? O que tinha por detrás desta intenção? Né? Porque muros e muros foram erguidos ao longo da história. O mais famoso, até hoje, o Muro de Berlim, para separar o mundo capitalista do mundo comunista lá na Alemanha. Então, vários e vários povos usaram da tática do criar muros para dividir, para separar aquilo que não conseguia se conviver de forma harmoniosa, né? O diferente não conseguia viver de forma harmoniosa, então nós vamos fazer o muro para separar. Então, nos dias de hoje, o que levam os países a criarem muros para separar pessoas, grupos? O que leva? Quais os motivos que levam? Então, essa pergunta, a resposta dessa pergunta está mais ali nos últimos parágrafos do texto. É só ler com atenção que vocês vão achar. Beleza? E um pouco da opinião de vocês também, né? A resposta também aí entra um pouco da opinião de vocês. Certinho? Então, assim a gente encerra a semana 4 do PET 5, ou seja, encerra o PET 5. Vamos ficar no aguardo do PET 6. Um forte abraço para vocês e até a próxima. Fiquem com